Tristão e Isolda. Capítulo 6. O Grande Pinheiro. Não é da fiel Brandon que os amantes devem temer, e sim a si mesmos. Mas como seus extasiados corações poderão ficar aplacados? O amor os aguilhoa, como a sede impele o servo para o rio, onde irá encontrar o seu fim. Ou como a fome que faz o gavião em jejum precipitar-se sobre a sua presa. Não se pode esconder o amor. Pela prudência de Brandon, ninguém os havia ainda surpreendido. Mas em toda parte, a qualquer hora, os sentidos ocupados um no outro, todos não viam como o desejo os inquietava e de seus gestos transbordava como vinho novo se derrama das tinas. Os 4 vilões da corte, que odiavam Tristão por causa de sua bravura, já começavam a rodear a rainha. Em breve souberam a verdade de seus amores. Ardiam de inveja, de ódio e de alegria. Levariam a notícia ao rei. Iriam ver a ternura transformar-se em furor. E Tristão seria expulso ou condenado à morte, e veriam o tormento da rainha. Temiam, porém, a ira de Tristão. Por fim, o ódio venceu o medo. Um dia, os 4 barões aproximaram-se do rei Marcos e disseram: "Bom senhor", disse André, "certamente vosso coração se irritará do que nós muito nos compadecemos. Devemos, porém, revelar-vos o que ficamos sabendo. Destes a Tristão vosso coração, e ele quer vos desonrar. Em vão vos prevenimos, por amor de um só homem, desdenhas tua família e toda a tua baronia, e a todos nós abandonas. Ficai, pois, sabendo que Tristão ama a rainha e todos já estão comentando." O nobre rei cambaleou e respondeu: "Infames! Que felonia imaginastes! É certo que dei meu coração a Tristão. No dia em que o Morholt vos desafiou à batalha, abaixastes a cabeça, trêmulos e mudos, mas Tristão o enfrentou por honra desta terra e de cada uma das feridas que recebeu poderia ter morrido. É por isso que o odiais. E por isso eu o amo mais que a vós, André. Mais que a todos vós, mais do que a ninguém. Que pretendeis haver descoberto? Que vistes? Que ouvistes?" "Na verdade, nada, senhor, que vossos olhos não possam ver, que vossos ouvidos não possam ouvir. Olhai, escutai, bom senhor, talvez ainda seja tempo." Então se despediram, deixando o rei
mergulhado no veneno que destilaram. Não pôde o rei Marcos esquecer o que lhe disseram. Por sua vez, contra seu coração, espiou o sobrinho e a rainha. Mas Brandon, notando-o, preveniu-os, e foi em vão que o rei, por artifícios, testou Isolda. Indignou-se, porém, contra isso, e, compreendendo que não poderia mais afastar de si a suspeita, chamou Tristão à sua presença e lhe disse: Tristão, ide deste castelo, e quando tiverdes feito, não transponhais mais os fossos e cercas. Traidores vos acusam de grande infâmia. Não me pergunteis nada, pois eu não poderia referir àquilo sem nos infamar a ambos. Não procureis palavras que me aquietem. Seria inútil. Não creio, todavia, nos traidores. Se acreditasse, eu já teria vos condenado à morte infamante. No entanto, suas pérfidas palavras me turvaram o coração, e só com vossa partida ele irá se acalmar. Vá! Certamente em breve vos chamarei de volta. Parte, filho querido. Quando souberam do ocorrido, os intrigantes se regozijaram. Ele partiu! O feiticeiro foi expulso como um ladrão! Qual será seu destino de agora em diante? Certamente atravessará o mar para buscar aventuras e servir deslealmente a algum rei longínquo. Mas Tristão não conseguiu partir. Quando passou a cerca e os fossos do castelo, viu que não conseguiria ir mais longe. Parou no burgo de Tintagel. Hospedou-se com Gorvenal na casa de um burguês e se abateu, atormentado pela febre. Mais doente que nos dias em que o chuço de Morholt lhe envenenou o corpo. Antes, quando jazia na cabana perto do mar, todos fugiam do cheiro fétido de suas chagas, mas 3 homens permaneceram ao seu lado: Governal, Dinas de Linden e o rei Marcos. Dessa vez, Governal e Dinas ainda estavam à sua cabeceira, mas o rei estava ausente e Tristão gemia. Certamente, meu bom tio, meu corpo agora espalha cheiro de um veneno mais repugnante, e o vosso amor não pode vencer o vosso horror. No ardor da febre, porém, o desejo o arrastava como a corcel sem freio para as torres fechadas que prendiam a rainha. Cavalo e cavaleiro arrebentavam-se contra os muros de pedra, mas retomavam indefinidamente a mesma cavalgada. Atrás das torres bem fechadas, Isolda também definhava, mais infeliz ainda, porque entre esses estranhos que a espionavam, precisava fingir alegria o dia inteiro. E à noite, deitada ao lado do rei Marcos, precisava vencer, imóvel,
a agitação dos membros e os tremores da febre. Ela queria ir para onde estava Tristão. Tinha a impressão de que se levantava e corria até a porta. Mas sobre a entrada sombria, os intrigantes haviam estendido foices e lâminas afiadas, e ao passar essas lâminas cortavam seus joelhos. Então, parecia-lhe que caía, e de seus joelhos jorravam 2 fontes de sangue. Se ninguém o socorresse, logo os amantes sucumbiriam à morte. E quem os haveria de socorrer senão Brandon? Arriscando-se, ela foi até a casa em que Tristão estava. Feliz, Governal abriu-lhe a porta e, para salvar os amantes, ela ensinou um ardil a Tristão. Nunca, senhores, ouvistes falar de mais belo ardil de amor. Atrás do castelo estendia-se um pomar vasto e cercado por forte cerca. Inúmeras e belas árvores cresciam por ali, carregadas de frutos perfumados, onde também havia muitos pássaros. No ponto mais afastado, erguia-se um alto pinheiro. A seus pés havia uma fonte viva, de onde a água corria sobre uma escadaria branca de pedra, como lençol claro e tranquilo. Depois, entre 2 paredes, como um canal, ela percorria todo o pomar e penetrava no castelo, atravessando os aposentos das damas. E então, todas as noites, Tristão, avisado por Brandon, cortava com arte pedaços de casca das árvores e folhagem, pulava as estacas pontudas e, chegando sob o pinheiro, lançava à fonte as cascas de árvore, galhos, os quais, leves como espuma, boiavam e, deslizando com a corrente, iam até o castelo, até o aposento das damas. Isolda observava a vinda desses mensageiros, e quando Brandon conseguia afastar o rei Marcos e os intrigantes, ela ia logo ao encontro do seu amigo. Vinha ágil, mas temerosa, observando se os intrigantes não estavam escondidos pelo caminho atrás das árvores. Mas quando os olhos de Tristão a viam, os amantes se lançavam um para os braços do outro. A noite e a discreta sombra do pinheiro os protegiam. Tristão, dizia a rainha, a gente do mar não diz que este castelo de Tintagel é encantado e que, por sortilégio, 2 vezes por ano, no inverno e verão, ele se perde e desaparece da vista? Ele agora está perdido. Aqui não é o pomar encantado de que falam as canções de harpa? Uma muralha de ar o encerra por todos os lados. As árvores são floridas e o solo perfumado. O herói não vive aqui sem envelhecer nos braços de sua amiga?
Que força inimiga pode vencer essas muralhas de ar? Sobre as torres de Tintagel, as cornetas dos sentinelas anunciavam o amanhecer. Não, disse Tristão. A muralha de ar já está rompida e não é aqui o pomar maravilhoso. Mas um dia, amiga, iremos juntos à terra afortunada de onde ninguém volta. Lá existe um castelo de mármore branco. Em cada uma de suas 1000 janelas brilha um círio aceso. Em cada uma delas toca um trovador, cantando uma melodia sem fim. O sol ali brilha. Entretanto, ninguém sente falta da sua luz. Lá é a terra feliz dos vivos. Mas, no alto das torres de Tintagel, a aurora ilumina os grandes blocos alternados à maneira de tabuleiro de xadrez, de sinople verde e de lápis lazuli. Isolda readquirir a alegria. A suspeita de Marcos se dissipara. Os intrigantes, ao contrário, compreenderam que Tristão voltou a ver a rainha. Mas Brandon, alerta, montava tão bem a guarda que é em vão que eles espiavam. Enfim, o Duque André, que Deus o castigue, disse a seus companheiros: Senhores, vamos nos aconselhar com Frossen, o anão corcunda. Ele conhece as 7 artes, a magia e todos os encantamentos. Sabe, quando nasce uma criança, observar tão bem os 7 planetas e o curso das estrelas, que pode contar antecipadamente os pontos de sua vida. Descobre, pelo poder de Búgibos e Noirão, as coisas secretas. Ele nos dirá quais são as artimanhas da rainha Isolda. Por ódio à beleza e à bravura, o cruel Frossen traçou os signos da feitiçaria, lançou os passes e as sortes, considerou o curso de Órion e de Lúcifer e disse: Ficai contentes, bons senhores, esta noite os poderei prender. E eles levaram Frossen diante do rei. Senhor, disse o mágico, ordenai a vossos caçadores que ponham trela nos cães de caça e sela nos cavalos. Anunciai que ireis passar 7 dias e 7 noites na floresta para uma caçada, e podereis me suspender em uma forca se nesta mesma noite não ouvirdes as palavras que Tristão dirige à rainha. Assim fez o rei, bem contra a sua vontade. Quando a noite caiu, deixou os caçadores no bosque e voltou a Tintagel com o anão na garupa. Por um caminho que ele conhecia, penetrou no pomar. O anão o conduziu ao grande pinheiro. Bom senhor, convém que subais no alto do pinheiro. Levai convosco arco e flecha, talvez lhe sejam de valia. Ficai quieto, não esperareis muito tempo. Vai-te, cão do inimigo, respondeu Marcos. E o anão foi embora, levando o cavalo. Ele dissera a verdade. O rei não esperou muito tempo.
Nessa noite, clara e linda, a lua brilhava. Oculto pelos ramos, o rei Marcos viu seu sobrinho saltar por sobre as pontas das estacas. Tristão veio até sob a árvore e lançou na água as cascas e os ramos cortados. Mas como se inclinava sobre a fonte para fazer isso, viu, refletida na água, a imagem do rei. Ah, se ele pudesse parar as cascas e galhos que deslizavam! Mas eles corriam rapidamente pelo pomar. Lá, nos aposentos das damas, Isolda espiava-lhes a chegada. Ela os viu e correu. Que Deus proteja os amantes! Ela veio. Imóvel, Tristão a olhou e ouviu, na árvore, o ruído da flecha que se fixava à corda do arco. Isolda veio ágil e prudente, como era seu costume. Mas que há? Pensava ela. Por que Tristão não vem hoje a meu encontro? Teria visto algum inimigo? Parou e, com o olhar, vasculhou o mato junto a ela. Subitamente, à claridade da lua, percebeu também na fonte a sombra do rei. Revelou esperteza de mulher a não levantar os olhos para o cimo da árvore. Senhor Deus, disse consigo, permiti apenas que eu consiga falar primeiro. Aproximou-se mais ainda. Ouvi como ela antecedeu e preveniu seu amigo. Senhor Tristão, que ousadia é esta? Atrair-me para tal lugar, em tal hora? Muitas vezes já o haveis pedido para me suplicar, dizeis. Qual é vossa súplica? Que esperais de mim? Vim, afinal, porque como rainha eu o devo. Eis-me, pois. Que quereis de mim? Rainha, apenas quero vos pedir que acalmeis o rei. Ela tremeu, mas Tristão louvou a Deus que mostrou o perigo à sua amiga. Sim, rainha, eu vos mandei chamar muitas vezes, mas em vão? Jamais, desde que o rei me expulsou, vos dignastes a ouvir meu apelo. Mas tende piedade do infeliz que aqui vedes. O rei me odeia e ignoro a razão. Vós o sabeis, talvez. Quem poderia aplacar a ira dele, senão vós? Oh, leal e amável rainha Isolda, é em vós que o coração dele confia. Senhor Tristão, ignorais ainda que ele suspeita de que o traímos? Será necessário que eu tenha de explicar isso ao Senhor, malgrado a minha vergonha? Meu Senhor crê que eu vos amo com amor culposo. Deus sabe, entretanto, e se eu minto, que me castigue o corpo, que jamais dei meu amor a nenhum outro homem, além daquele que primeiro me possuiu entre seus braços. E vós quereis, Tristão, que eu implore ao rei o vosso perdão? Mas se ele soubesse somente que aqui vim, debaixo deste pinheiro, amanhã faria lançar minhas cinzas aos ventos. Tristão continuou.
Dizem que só é vilão quem praticou alguma vilania. Mas como pode nascer essa suspeita em seu coração? Não, senhor Tristão. Meu senhor não imaginou sozinho essa infâmia. Foram os intrigantes desta terra que o fizeram acreditar nessa mentira. É fácil iludir os corações leais. Disseram-lhe: eles se amam, e os traidores fizeram que nos considerasse infiéis. Mas vós me amais, Tristão, por que negar? Não sou a mulher de vosso tio, e por 2 vezes não vos salvei da morte? Não sois da linhagem do rei? Quantas vezes não ouvi minha mãe repetir que uma mulher só ama seu senhor quando ama todos os seus parentes? Era pelo amor do rei que eu vos amava, senhor Tristão. E mesmo agora, se ele vos agraciasse, eu seria feliz por isso. Mas estou com medo. Já vou embora, pois já passei muito tempo aqui. O rei, sobre os galhos, teve piedade e sorriu docemente. Isolda foi se afastando. Tristão ainda lhe disse: rainha, por Deus, ajude-me por misericórdia. Os covardes querem afastar do rei todos os que o amam. Já o conseguiram e agora zombam dele. Assim seja. Irei embora desta terra, bem longe, infeliz, como quando cheguei aqui. Mas ao menos gostaria que o rei me recompensasse pelos meus serviços passados, para que eu possa cavalgar de cabeça erguida para longe daqui, tendo com que pagar meu sustento e pagar o resgate de meu cavalo e minhas armas. Não, Tristão, não me deveríeis fazer tal pedido. Estou sozinha nesta terra estrangeira, onde ninguém me ama e vivo sem apoio, dependendo da misericórdia do rei. Se eu lhe disser uma só palavra por vós, não vedes que me arrisco à morte infamante? Amigo, que Deus vos proteja. O rei vos odeia injustamente, mas em qualquer terra em que fordes, o Senhor Deus vos será amigo verdadeiro. Ela partiu. Quando chegou a seus aposentos, Brandon a pegou, trêmula entre os braços. A rainha lhe contou o sucedido. Brandon exclamou: rainha Isolda, minha senhora, Deus fez grande milagre. Ele é pai piedoso e não quer o mal daqueles que sabe que são inocentes. Tristão, sob o grande pinheiro, lamentava-se. Que Deus se compadeça de mim e repare a injustiça que venho sofrendo do meu estimado senhor. Quando ele passou para o pomar, o rei surgiu e lhe disse, sorrindo: meu sobrinho, que esta hora seja abençoada. A cavalgada que pretendíeis hoje já está terminada. Adiante deles, em uma clareira da floresta, Frozen considerava o curso das estrelas. Ele leu que o rei o ameaçava de morte. Ficou tomado pelo medo e, cheio de raiva, fugiu correndo para a terra de Gales. Se a traição é castigo divino, também o Senhor Deus aborrece os traidores.
Se você gostou desse áudio, deixe seu like, compartilhe, deixe também seu comentário e se inscreva no canal, ativando o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!